Terminei o cronograma de um mês para o Enem. Eu vou distribuir ele por alguns dias sem custo nenhum e você pode pegar nesses dias aqui na descrição com a senha que eu vou passar durante esse vídeo. Esse cronograma tem várias melhorias para você fazer sua revisão mais bem feita possível e dá para você usar ele para estudar do zero também, apesar de ser bem difícil você conseguir ver tudo até o dia do Enem. E ele vai começar no dia 2 de outubro, você tem que começar até esse dia para conseguir terminar todas as matérias a tempo para fazer as duas provas do Enem. E eu vou te falar nele exatamente o que você tem que fazer a cada dia até o dia da prova. Vou dar junto para você um ranking dos tópicos que mais caem no Enem, para caso você não tenha tempo suficiente para ver tudo. Pelo menos você prioriza o que é mais importante, o que cai mais. E ainda vou te dar também o cronograma anual de 2023, porque dentro do cronograma anual você pode ver para cada um dos blocos quais os tópicos que tem que ver e ainda tem uma lista de questões dos Enems antigos para cada um dos blocos que você vai ter que estudar. E a primeira parte da senha que você vai ter que colocar no arquivo para abrir ele é super, e a senha completa vai ter 4 palavras, sendo essa a primeira palavra delas. Você tem que colocar tudo junto, tudo em letra minúscula, e aí você consegue abrir o arquivo. E aqui eu vou te mostrar mais ou menos como é o cronograma e como você usa ele. Então essa parte aqui é uma visão geral de o que vai acontecer a cada dia mais ou menos. Não é muito importante, mas você pode pelo menos planejar os seus descansos até o dia da prova. E aí a gente vai para uma parte do cronograma que está dividido em semanas, então vão ser 6 semanas, que vai dar mais ou menos 5 semanas até o primeiro dia do Enem, e ainda tem mais uma semana para o segundo dia. Você vai ter que estudar um pouco nessa semana para conseguir ver tudo. E aí na parte que está dividido por semanas, eu coloco para cada dia quais temas você tem que ver. Uma das melhorias que eu fiz esse ano é que eu escrevo exatamente qual tema de qual matéria você vai ver em qual dia. Então no geral você vai ver 3 temas por dia, um de cada matéria, e vai estar assinalado para você em cada um dos dias. O ideal é você fazer uma revisão rápida para ver o mais rápido possível esses 3 temas e gastar o resto do dia fazendo questão. Não tem um tempo definido do quanto que você precisa para fazer uma revisão teórica, porque cada pessoa vai demorar um tanto. Se você já conhece bem os tópicos, você provavelmente consegue fazer muito rapidamente a revisão e aí já pode partir para a questão. Se você não conhece muito bem, você vai ter que fazer uma revisão um pouco maior, porque provavelmente você vai estar aprendendo bastante durante a revisão. De qualquer forma, é muito importante que você treine bastante questão todo dia, então se você achar que está demorando muito tempo para fazer a revisão teórica, escolhe os temas que mais caem na prova, que vai estar no ranking no próprio material, mais para o final do arquivo. A segunda palavra da senha é cronograma. Então na parte das semanas você vai saber quais temas numericamente você tem que ver. Então você vai ter lá tema 1, tema 2, e aí um pouco mais para baixo no arquivo você vai ver para cada número de tema quais blocos estão dentro desse tema. No geral um tema tem um bloco, mas pode ter mais de um bloco, senão não daria tempo de ver tudo. Para checar quais tópicos estão dentro de cada um dos blocos, você tem que ir no cronograma anual, que é um material que eu vou mandar junto. E além disso, no cronograma anual, além de ver exatamente quais tópicos formam um bloco, você tem acesso a todas as questões que caíram para aquele bloco nos últimos Enems. Você tem que baixar as provas do Enem para conseguir encontrar as questões, mas você tem uma chance de treinar cada bloco com questões específicas para aquele bloco. E a terceira palavra da senha é Enem. De novo, você vai colocar as 4 palavras da senha juntas, sem espaço, tudo minúsculo, e vai conseguir abrir os arquivos. E eu já vou te falar a última palavra, mas só para finalizar esse vídeo respondendo algumas perguntas que me fazem todas as vezes. Então você tem que fazer basicamente 3 temas por dia. É muita coisa, é muito difícil estudar do zero, mas tem como se você tiver uma base razoável. No cronograma anual você tem que fazer 2 blocos por dia, nesse cronograma você tem que fazer 3 temas por dia. Só que um tema pode ter mais de um bloco, então é bastante trabalho a mais por dia. Então esse cronograma foi feito principalmente para você fazer uma revisão rápida dos tópicos e não aprender do zero. Mas você pode ser corajoso e tentar. Eu acho que um plano melhor para quem não tem base nenhuma é seguir o ranking e estudar os blocos que mais caem em vez de fazer o cronograma. Porque pelo cronograma tem um monte de bloco que cai menos, que é importante também, mas se você não tem base nenhuma, você vai ter que gastar bastante tempo para aprender os temas, então isso vai demorar muito para você. Agora, se você já estudou o ano inteiro, seguiu outro cronograma antes e estava procurando esse cronograma mais para revisão, ele é perfeito, você vai ter que fazer uma revisão rápida, mas você tem a chance aí de fazer a revisão dos 3 temas em umas 4 horas e gastar o resto do dia treinando questão. Então você pode estudar tanto pelo cronograma, fazendo uma revisão e treinando questão, pode também estudar pelo ranking para ver as coisas que mais caem e pode fazer o famoso estudo por questão. Também é um método que funciona bem, desde que você, a cada questão que você não souber, você vá na teoria e aprender aquela teoria. Não adianta nada você simplesmente acertar, errar a questão e pular para outra. Você precisa aprender durante o processo. E uma outra pergunta que me fazem o tempo todo é se dá para tirar tal nota usando esse cronograma. Então, sei lá, dá para tirar 700, dá para tirar 750, dá para tirar 800. Em termos de o que cai no Enem, tem praticamente tudo nesse cronograma.
Então daria, teoricamente, para você tirar qualquer nota, daria para você tirar a nota máxima, porque toda a teoria que cai no Enem está no cronograma. Porém, ninguém acerta tudo dos tópicos que caem no Enem. E mesmo assim, tem tópico que você não conhece o suficiente, eu não sei se dá tempo de você aprender ele profundamente até o dia da prova. Então não é o cronograma, e provavelmente não seria o cronograma de outros lugares, que te impediria de tirar uma nota altíssima. Simplesmente é difícil ir bem no Enem, mesmo sabendo quais tópicos caem na prova. E um outro detalhe que é importante de eu falar nesse vídeo é que no cronograma não está contemplado língua estrangeira, você tem que ir atrás disso por conta própria. Normalmente as pessoas já têm alguma base, ou inglês e espanhol, aí é com você, não está no cronograma. Você precisa ver isso por fora. E não deixa de tentar fazer o máximo de questão que você conseguir, sempre corrigindo direitinho. Não deixa de treinar um monte de redação, não deixa de ter uma estratégia de prova. E aí eu vou deixar aqui na sequência desse vídeo um vídeo para você melhorar a agenda semanal, se você achar que é possível fazer mais coisa, o que eu acho muito difícil, mas se você achar que está tranquilo para você essa agenda e ainda sobra um tempo para melhorar ainda mais sua nota, eu vou deixar aqui o vídeo de como melhorar essa agenda semanal para ter um resultado otimizado e maior produtividade. E a quarta palavra da senha é a palavra mensal. Você junta as 4 palavras que eu falei da senha, sem espaço, tudo letra minúsculo, que você vai conseguir abrir o arquivo. Então eu espero que o cronograma te ajude e força agora nessa reta final. Nesse vídeo eu vou falar alguns ajustes que você pode fazer na sua agenda semanal para ter um maior desempenho e produtividade até o dia do Enem. Eu tenho falado nos cronogramas que você precisa estudar pelo menos 2 temas ou 2 blocos por dia, dependendo do cronograma, para conseguir fazer todos os tópicos até o dia da prova. E isso assim, isso é o mínimo do mínimo para quem tem pouco tempo para estudar por dia, para ter alguma chance de estudar a maioria das coisas. Se você tem mais tempo para estudar, tem um monte de atividade extra que você pode fazer por dia que vai te dar maiores chances na prova. E aí nesse vídeo eu vou falar pelo menos 5 melhorias que você pode fazer numa agenda básica para ter melhor desempenho. E eu já tinha apresentado esse conceito lá no cronograma anual, que eu falei que você pode seguir uma agenda básica, que é fazer os 2 blocos por dia, ou uma agenda avançada, que tem um monte de coisa para você fazer. E como eu estou entregando, acho que até amanhã, o cronograma 3 meses, essa é uma boa oportunidade para eu fazer esses comentários, para eu te ajudar com essa agenda semanal. Então eu vou te falar 5 melhorias. Infelizmente, essas melhorias são melhores para quem tem mais tempo por dia. Quem não tem tempo já vai ter dificuldade em fazer os 2 blocos. Mas vamos lá, primeira melhoria. Dependendo do cronograma, eu falo para você que você tem que fazer 2 blocos por dia e para cada bloco você tem que estudar a teoria, aprender do que se trata aquele tópico do bloco e ainda fazer as questões relacionadas aos tópicos do bloco. E esse jeito funciona para você conseguir dar vazão no que você tem que fazer, para você eliminar atividades e progredir no cronograma, mas não é o modelo mais ideal possível. Mais legal do que fazer isso é você quebrar a teoria e as questões e fazer num dia a teoria e só um pouquinho de questão para testar o que você aprendeu e deixar a maior parte das questões daquele tópico para outro dia. Fazendo dessa forma, você vai aumentar muito a sua taxa de retenção, porque é muito comum a gente ver a matéria e até consegue fazer as questões no dia, logo em seguida do que você aprendeu a matéria, mas passa uns 2 dias, você já não consegue fazer mais por conta própria. Então você deixa para fazer algumas questões em outro dia, que isso te obriga a lembrar o que você aprendeu. Você usa isso para testar se realmente está sabendo ou não está sabendo, e tem a chance ainda de fazer uma revisão, de ir atrás daquilo que você não sabe com certeza. Então é melhor não fazer todas as questões no dia que você aprendeu e nunca mais fazer elas. É melhor se dividir, deixar passar uns dias e aí você tentar fazer mais algumas questões. Fazendo isso sempre, a longo prazo você vai ter muito ganho em termos de retenção, em termos de testar aquilo que você sabe ou não sabe. Então é vantajoso fazer essa divisão. Claro que é um pouco mais complexo, você tem que se organizar para conseguir fazer isso. Em termos de tempo, vai dar na mesma se organizar direitinho. E aí vamos para a segunda melhoria, ainda se tratando de retenção, de melhorar a sua memória a longo prazo, de no dia da prova você não ter esquecido tanta coisa. É legal você fazer revisão quase todo dia. Tudo que a gente aprende e não ficar fazendo várias revisões até o dia da prova, a gente acaba esquecendo. Então você tem que criar uma rotina sua, que é um conceito que a gente chama de revisão espaçada, para ficar vendo isso o tempo todo, para ficar sempre relembrando aquilo que você já viu. Você pode começar seu estudo fazendo uma revisão rápida, você pode fazer no final do estudo, tem cronograma meu que eu deixo na sexta e no sábado para você fazer. O ideal é você fazer revisão o máximo possível. Não é uma atividade para você ficar jogando para frente e nunca fazer. Fazer revisão quase sempre é como estudar as matérias quase sempre. É tão importante quanto. Não adianta você estudar se você vai esquecer em seguida. Você tem que estudar e ficar relembrando e criar esse hábito e colocar na sua agenda semanal, um dia ou alguns dias,
ou quase todo dia para você fazer revisão. E aí, idealmente, você vai fazer revisão ativa, que é um pouco mais difícil de fazer. Eu vou deixar um vídeo aqui para você ver tanto o que é revisão espaçada como revisão ativa, que são dois conceitos muito importantes para você aumentar a sua taxa de retenção. E aí você pode checar isso depois desse vídeo, e essa é a segunda melhoria. Então, recapitulando, primeira melhoria, dividir a teoria e a prática para você fazer a teoria em um dia e fazer a maioria dos exercícios em outro dia para você se obrigar a testar se aprendeu mesmo e já fazer uma revisãozinha. A segunda melhoria é você fazer revisão quase todo dia, e aí eu vou deixar um vídeo para você entender um pouco mais sobre isso. O que você vai rever depende das suas fraquezas, depende daquilo que você não lembra, depende do ranking de tópicos que são mais importantes ou menos importantes, aí você escolhe. Mas aí você checa no vídeo sobre revisão isso. A terceira melhoria é você tentar fazer leitura quase todo dia. Eu pessoalmente gostava de fazer leitura depois do almoço. Eu tenho um vídeo meu de recomendação de leitura. Leitura vai te ajudar de várias formas. Grande parte do Enem é interpretação de texto, principalmente no dia de linguagens e humanas. Se você não é bom leitor e não é bom interpretador, você não vai conseguir bem na prova. Você também precisa criar o costume de ler coisas difíceis para não ter problema nenhum com vocabulário, inclusive na redação. E você precisa ler sempre para começar a ler e aprender e entender cada vez mais rápido, porque velocidade é algo que importa no Enem para que você conseguir chegar no final da prova sem ter que chutar um monte de questão, porque você deixou em branco por falta de tempo. E para melhorar linguagens especificamente, é importante que você leia sempre textos difíceis. E aí então a leitura vai ter essa função de fazer com que você se torne melhor leitor e interpretador. Por isso eu vou deixar também na descrição o link de recomendações de leitura com esse objetivo. E você ainda pode ler coisas para aprender as matérias do Enem, pode ler até para aprender natureza, para aprender matemática. E essa é uma das funções dos contos que eu crio. Eu vou deixar também na descrição 10 contos de graça para você. Mas é isso, tenta ler sempre, tenta ler quase todo dia, vai ser importante para você. Eu gostava de ler depois do almoço, tem gente que gosta de ler antes de dormir, tem gente que gosta de reservar um horário para ler, não importa quando, mas pelo menos uns 30 minutos por dia. Checa lá as referências do que você pode ler, vai te ajudar muito em interpretação, principalmente na prova de humanas e linguagens. Então vamos para a quarta melhoria, e essa é um pouco mais difícil de explicar, mas é igualmente importante. Tenta fazer quase todo dia, de 1 a 3 exercícios de matemática, que não necessariamente tem a ver com os temas que você está aprendendo, mas tira um tempo do seu dia para fazer alguns poucos exercícios de matemática com muita calma, para pensar sobre eles, para refletir, para tentar resolver sozinho, mesmo que demore cada um deles. Esses exercícios não tem nada a ver com o cronograma, não tem nada a ver com os temas. De qualquer forma, você vai ter que ver teoria e fazer questões da teoria que você estudou toda semana. Isso é uma coisa a mais. É reservar, sei lá, meia hora por dia para fazer uma ou duas questões com muita calma e ir refinando a sua matemática. E por que isso é importante? Grande parte da prova de matemática, de assuntos, que um professor e um livro bom e uma videoaula boa só vão te levar até certo ponto. São assuntos que você precisa fazer um monte de vezes por conta própria e aprendendo para conseguir fazer. Não são assuntos muito difíceis, são assuntos como sistemas, regra de 3, um pouco de matemática financeira, que quase não tem fórmula, que tem pouca teoria e que o que importa mesmo é você ler o exercício, interpretar direitinho, conseguir transformar aquilo nas contas que vão te dar a solução. Mas para aprender a fazer isso, não adianta ficar vendo aula, não adianta ficar decorando fórmula. É algo que você precisa criar um jeito de pensar relacionado à matemática. Você precisa parar na questão e não tentar fazer e já olhar a resposta de cara. Você precisa ficar pensando um tempo para entender como aquilo funciona. E se não chegou numa solução, aí você tem que pegar a resposta e ficar pensando a respeito de como que foi feito para chegar naquilo. E para fazer isso, você precisa de tempo. Não dá para você fazer questão de um jeito rápido para só arriscar a tarefa do seu cronograma. Você precisa parar e ter um tempo seu para aceitar as derrotas da matemática e aprender com elas. Então uma recomendação minha é nem que seja um exercício por dia desses assuntos que eu falei, que caem demais no Enem, é quase metade da prova do Enem, e aí com o tempo você vai aprendendo a lógica da coisa e você vai ficando mais rápido neles. Mas para aprender e criar jeito no assunto, você precisa tirar um tempo e se dedicar. Infelizmente, para quem ainda não sabe fazer, vai ter que sofrer um pouco no processo. Não adianta tentar fazer o mais rápido possível. Por isso que eu colocaria no meu cronograma, sei lá, meia hora por dia, para tentar fazer isso. E aí essa então é a quarta melhoria,
Então vamos para a quinta melhoria. Essa é bem simples, mas muita gente não faz. Eu sei que precisa de tempo, eu sei que dá preguiça. E a quinta melhoria seria colocar no seu cronograma algum tipo de exercício físico. E aí pode ser academia, pode ser alongamento, pode ser yoga, pode ser algum esporte que você não se machuque, no caso. Isso vai te ajudar muito em termos de saúde mental mesmo, pra você não ficar tão ansioso nem depressivo, e também ajuda no aprendizado. É comprovado que fazer exercício aumenta também o seu aprendizado, a sua facilidade para aprender as coisas e a sua taxa de retenção. Então eu colocaria fazer, sei lá, pelo menos meia horinha por dia de caminhada, de corrida. Eu fazia exercício em casa, assim, flexão, barra, e me ajudou muito, apesar de exigir uma certa força de vontade, mas ajuda nos estudos. Então essa seria a quinta melhoria que eu colocaria na minha agenda semanal, e eu fazia essas coisas, eu só não fazia tanto a parte de matemática, porque eu já sabia bastante, mas às vezes eu parava num exercício específico ou num tópico específico que eu não estava sabendo bem, eu fazia esse esquema de, tipo, perder um tempão no mesmo exercício até aprender. Isso até para física também, às vezes para química, estequiometria também dá para fazer. Então por hoje é isso, eu espero que te ajude a aprimorar um pouco a sua agenda semanal. Você não precisa implementar todas essas coisas, mas qualquer uma delas já vai dar um desempenho um pouco melhor do que a agenda básica. Obrigado!